Bom, tá gravando. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, é que, claro, a gente fica ansioso com relação à apresentação, né, mas o mais difícil, né, vocês já fizeram, que aí é a parte dos textos aí, né, que a gente estava falando um pouco antes. Os professores não têm como muito interagir, que é os tutores que corrigem, é, cada um tem uma forma de corrigir. Muitas vezes a gente também critica a forma deles corrigir, a gente já reclamou bastante da forma deles corrigir, mas vocês foram para frente, acumularam pontos aí, tá tudo legal, né? Agora, indo para a banca, né? Agora são professores amigos, então não tem esse lado de não, olha, não vou. Quem chegou até aqui, com certeza, não vai ter problema de reprovar, né? Então, a gente de poucos casos, né? Ou um caso só que teve que a gente identificou que o aluno usou chat GPT para fazer o TCC deles, nem a tutoria não pegou, né? E a gente acabou pegando, mas se ele conseguisse explicar o, o TCC dele, ele teria sido aprovado, mas só que quando a gente começou a fazer pergunta, ele não soube explicar, praticamente ele copiou e colou, usou o chat GPT, e aí a gente acabou decidindo, a comissão dos professores, de reprovando, né? Mas é, foi o único caso que aí tem o lado da ética e tudo mais, né? Então não tem essa preocupação de vocês, né? Então o que a minha sugestão para vocês, né? Vocês já devem estar começando a fazer a apresentação de vocês, fazer a apresentação dos slides e tudo mais, né? Pratiquem, né? A primeira coisa é leiam. Vocês são as pessoas que conhecem mais o trabalho de vocês. Vocês estão aí um ano em cima do trabalho, então vocês conhecem bastante, então não tem que se preocupar, né? Eu vou projetar aqui um slide, né? Vocês estão vendo aqui, né? Está aparecendo para vocês? Sim, apareceu sim, Sim, professor. Ah, legal, legal. Bom, então, para mim, a primeira. Oi? para mim não está aparecendo, não. Será que tá lento aí para isso? Esperar um pouquinho para ver se aparece. Foi, Yasmin, ou não? Ainda não. É que o seu deve estar lento, né? Você tinha comentado, né, que estava. É, porque o meu tá pelo celular. É. Então, nessa tela, vamos seguindo, daí depois qualquer coisa, aí você vai dando uma olhada na gravação, tá, Yasmin? Sim, sim. Tá? Então, nessa tela que eu tô mostrando aqui, né, é como é, a banca, né, a pontuação da banca vale 5.000 pontos, né? Então, para aprovação, são 6.000 pontos. Então, vocês já tiraram uma boa nota na parte escrita, né? Então, não vai precisar chegar a atingir os 5.000 pontos da banca, né? Mas o que a gente tem? A gente divide os 5.000, a gente divide em três partes, né? Então, a primeira parte, o que é?
são os slides, né? Então, a construção dos slides vale 1.500 pontos, vai de 0 a 1.500, né? Então, dentro desses 1.500, tem essa parte de, primeiro, a estrutura visual e organização. Então, o que é isso? Depois eu vou entrar mais nos slides e vou dar exemplo, né? Mas o que é isso? A estrutura visual é aquilo, se não está muito poluído, se não está letra pequena, se não está muito colorido. Então, aí vale de 0 a 500 pontos, tá? O conteúdo, claro, o conteúdo tem que estar coerente com aquilo que você vai estar explicando, coerente com o seu trabalho, né? E também a parte das normas, né? Tem que ter a parte das normas. Se você for citar alguma coisa, tem que estar seguindo a parte das normas e no final dos slides tem que aparecer as principais referências do seu trabalho, né? Então, a parte dos slides é isso, vale 1.500 pontos, dividido em estrutura, conteúdo e normas, cada um desses itens valendo de 0 a 500, tá? Depois, a gente tem a exposição oral, né? A exposição oral ela é dividida em organização da apresentação do trabalho oral, quer dizer, o trabalho tem que ser na mesma linha do seu, a apresentação tem que ser na mesma linha do seu trabalho, né? Então tem que ser início, meio e fim. Não adianta começar a falar do fim, depois voltar para o início, né? Então a parte da organização é nessa linha, tá? Depois a gente tem o conhecimento sobre o tema, né? Vocês vão ter que explicar o tema que vocês desenvolveram, né? Então, o quanto vocês conhecem, o quanto vocês estão envolvidos com o trabalho, vocês ficaram 1 ano, vocês dominam o trabalho do início ao fim, né? Domínio do autor, né? Com certeza vocês vão ter que colocar alguma coisa dos autores que vocês usaram, né? Então, também vou comentar alguma coisa com vocês. As respostas da parte do avaliador, indagações do avaliador, né? Então, pouca coisa os professores, os avaliadores comentam, mas fazem pergunta, mas com certeza é relativo ao trabalho de vocês. E o tempo de apresentação, né? O tempo de apresentação são 10 minutos. Então, eu vou ficar cronometrando o tempo e eu vou avisar quando falta 2 minutos para vocês darem uma finalizada, para poder cumprir o tempo de apresentação. Então, o tempo também conta. Então, o que a gente tem? A organização vale de 0 a 500, o conhecimento sobre o tema desenvolvido de 0 a 500, o domínio do trabalho vale de 0 a 500, as respostas para os professores vale de 0 a 500 e o tempo de apresentação de 0 a 500, tá? E uma parte final que vale de 0 a 1.000, que é o posicionamento comportamental. O nervosismo ele é entendido pelos professores, né? Então, mas de alguma forma precisa controlar um pouco a forma de falar gírias, né? Os gírias, o estilo de apresentação, às vezes ficar encostado na parede, tudo isso é medido e vale de 0 a 1.000 pontos, tá? Deu para ficar claro a parte da avaliação? Alguma dúvida? Não terem dúvida, tudo bem? Tudo bem. Tá. Bom, aí uma sugestão aí de como vocês podem fazer a parte dos slides, mas aí é bastante a criatividade de vocês, né? Então, vamos peguei um exemplo aqui de um slide, a importância da gestão de pessoas em empresas inovadoras. Então, vocês podem colocar aqui o título, colocar o nome de vocês, né? Aqui seria uma parte assim bem simples, né? Mas vocês também poderiam fazer alguma coisa colocando uma figura, né? Que aí dá um ar diferente e não fica só escrita, tá? E claro, aquela parte
da referência é o que eu falei aqui embaixo, né? Olha, a fonte, né, foi tirada da Época Negócios 2019. Então, é importante, se vocês colocarem uma figura, colocar aqui embaixo de onde é a fonte. Se é do Google, coloca aqui Google. Você pode pegar uma figura do Google, colocar Google e pode pôr 2024, tirou agora, ou se pegar referência lá no Google, tá? Começou a aparecer para você, Yasmin, ou não? Ainda não. Então depois você vai pedir para você pegar o vídeo aí, então, tá? Sim, eu pego pelo vídeo que você está gravando. Tá. Tudo bem, pessoal, com relação ao título, a ideia de colocar figura, tá? Professor, deixa eu te perguntar. Tá. A parte das normas, eu posso, tipo, ser bem criativo de escolher o tamanho, fonte, não tem uma norma que Não padronize tem. isso. A única coisa com a fonte, né, tem que tomar um cuidado. O tamanho mínimo para a gente visualizar é 28 o tamanho, tá? Porque se a gente olhar no Certo. computador, se a gente olhar no computador, você pode colocar um tipo pequeno e você consegue ver, mas o mínimo é 28, tá? Mas o ideal é colocar mais, fazer o slide um pouco menos poluído. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente também, tá? Mas você pode colocar o tipo de letra que você quiser, você pode fazer a apresentação só com figuras. Seria ideal se vocês conseguissem fazer uma apresentação só com figura, ter pouca escrita. Por quê? A partir do momento que você coloca uma escrita, as pessoas que estão olhando, as pessoas vão ficar. A sua escrita vai chamar mais atenção do que a sua fala, tá? Então, a importância de você colocar poucas informações para que aquilo ali sirva apenas de referência para você, não para que você fique lendo, tá? Certo. Então, aqui com relação ao título, né? Aí depois, o que a gente tem lá no nosso trabalho? Tem a introdução, né? A gente vai pegar as partes importantes da nossa introdução, né? E aqui eu estou trazendo um exemplo para vocês, mas tem bastante escrita, né? Isso aqui acaba começando, não está tão poluído, mas fica com bastante escrita. Então, vai fazer com que as pessoas que estão vendo, né, estão assistindo, vão ficar mais interessadas em ler do que naquilo que você está falando, né? Então, a gente pode fazer isso aqui, mas a gente pode fazer uma sugestão desse tipo, tá? Olha aqui, ó. O que eu fiz? Eu coloquei, porque um ponto também, vou voltar, tá? No slide. Um ponto que a gente tem, que a gente, por exemplo, pega uma frase longa dessa daqui, igual essa daqui de três linhas, né? A tendência da gente vai ser ler a frase, né? E o ideal é que a gente explique. Então, se a gente pegar alguma coisa do tipo dessa seguinte que eu fiz aqui, tá? Eu marquei em vermelho o mais importante da frase, né? Então, quando eu mudar o slide que eu estiver apresentando, o que eu vou fazer? Eu vou só pegar aquilo que é a parte mais importante. Isso aqui vai me ajudar a falar, né? A lembrar, porque quando a gente está numa apresentação, a tendência da gente que a gente fica nervoso é esquecer. A gente sabe tudo do nosso trabalho, a gente sabe tudo do nosso slide, só que a gente esquece, a tendência da gente é ler, né? Então, se vocês colocarem só tópicos para vocês lembrarem e vocês falarem, é muito melhor, né? Se vocês acharem que não dá para fazer assim, não vai lembrar,
Então, faz alguma coisa mais bonitinha, assim, né? Com figura, marca em vermelho para chamar atenção, para que vocês possam utilizar isso na apresentação, né? Porque aí você pode até ler essa parte que está em vermelho e aí você explica e tudo mais, mas você não vai ler tudo, né? Se você ler só essa parte que está em vermelho, isso aí vai te chamar a atenção para que vocês possam explicar. O importante é quanto mais vocês explicarem e evitar ficar lendo o slide, é melhor para tirar uma pontuação melhor na nota. Tudo bem? Sim. Tá? A mesma coisa na justificativa, né? Vocês estão vendo aqui que o outro slide seria a justificativa e o problema de pesquisa. Vocês estão vendo aqui que tem as partes, os textos, né? Mas fica bastante a tendência aqui da gente que está apresentando, a tendência é ler, né? Então, uma ideia é fazer como a gente fez no slide anterior, né? Marca em vermelho para facilitar. Vocês veem que dá para. Vocês notam a diferença aqui desse slide aqui que está em preto, né? Que está só na letra preta, e essa daqui que está chamando atenção algumas coisas. E se chamar atenção, vocês podem usar repetindo, né, para que vocês possam explicar, né? E aqui, né, qual a pergunta problema? Está aqui, ó. É importante vocês trazerem a pergunta problema do trabalho de vocês, tá? Então aqui é uma sugestão. Uma outra sugestão, né, que aí agora que a gente entra na parte dos resultados e da discussão, que é seguindo do trabalho de vocês, né? Então, o que a gente tem? Da mesma forma, a gente tem as linhas apresentando aqui é o caso da gente colocar a fala do autor, né? Então, é importante vocês citarem também, dentro do resultado e da discussão, o autor que vocês trabalharam, né? O autor mais importante, aquele que dá alguma ênfase, né? Vocês podem colocar também só uma linha com um tópico e o nome do autor, se vocês acharem melhor, tá? Baseado nesse aqui, a gente tem da mesma forma, né? Marcando aqui a parte mais importante, tá? E aí a gente facilita o lado do trabalho de vocês de lembrar o que o autor estava falando, qual aquilo que o autor desenvolveu e tudo mais, né? Ou ainda fazendo alguma coisa desse tipo, tá? Eu peguei, separei cada tópico, tá? Eu separei num slide, né? Então, o ideal seria vocês fazerem isso, né? Porque aqui vocês estão vendo, ó, fica menos poluído, fica mais visível. Vocês estão vendo que aqui eu aumentei o tamanho da letra, né? Então, anteriormente, o que eu tinha? Tinha um tamanho de letra, né? Agora, indo para cá, separando apenas num slide, aumenta o tamanho da letra, fica mais visível. Não tem problema que você tem bastante slides, porque aqui você comenta rápido, né? Então, você não vai ficar gastando muito tempo no slide, né? Então, mesmo que você faça a sua apresentação em 20 slides, você dá comenta e vai passando, né? Vai caminhando. Então, é um ponto para vocês pensarem qual que é a melhor forma para vocês fazerem. Então, aqui eu separei esse slide aqui, né? Que tem três pontos, né? Três itens. Eu separei em 3 slides com figura, né? Então dá um visual melhor na parte da apresentação, tá? Aqui ficou só a parte do chavenato, né? Com um desenhinho para ilustrar um pouco aquilo que ele está falando, né? Voz ativa e participativa
dos funcionários, dos colaboradores, né? E aqui um terceiro, né? O valor da mão de obra do colaborador, tá? Então, se vocês conseguirem fazer nessa linha, acaba ficando muito melhor, um visual muito melhor, tá? Tudo bem até aqui, gente? Sim. Sim. Então, professor, seria bom a gente não deixar tanta palavra, né? Mas deixar tipo aqueles textos mais gatilho, né? Que a gente vai fazer a Isso, gente lembrar do, do projeto inteiro, né? isso. A minha sugestão é essa, né? Você pode até colocar uma frase assim, ó, você vê aqui uma frase com duas linhas, né? Mas aqui que está trazendo a ideia do resultado da discussão lá, que é o valor da mão de obra do colaborador, né? Então, aqui você pode explicar em cima do seu trabalho. Mas o ideal é isso, o ideal é você ter pouco texto, né? Então, eu vou voltar um pouco aqui, vocês conseguem, né, verificar. Se você pegar um slide desse com um monte de texto, né, e aí você vê esse slide seguinte, é um texto com letras maiores, com figura, que você possa falar um pouco sobre isso, porque você fala, na sua fala você já vai mudando, tá vendo? Já vai mudando os slides, vai explicando, mas fica assim bastante dinâmico, né? Você não fica muito tempo num slide, se você quiser usar o slide a seu favor, tá? E aí eu estou falando aqui de resultado de discussão, né? Aí tem mais informações do resultado de discussão, da mesma forma, eu trouxe três aqui, aí fica aí ao lado, ó, aqui é um outro argumento que vocês podem fazer também é grifar, né? Porque o ponto maior, né? E a gente também tem isso quando a gente está dando aula, né? Que a gente pega um slide carregado, a gente não acha a palavra que a gente quer, né? Então, de repente, ao invés de você usar uma cor, você também grifar, né? E aí fica aqui, no caso aqui, como ele dá vários exemplos, né? Pessoas que vendem, servem clientes, tomada de decisão, lideram, motivam, então são vários verbos, né? Então a gente pega, acaba grifando e aí também vai ajudar que a gente lembre, né? Então são artifícios que vocês podem usar, tá? Um outro artifício, né, que é interessante também, se vocês conseguirem encontrar dentro do trabalho de vocês, é fazer quadros assim, né? Quadros desse tipo, né? E aí também dentro da. Pode até ser que vocês tenham algum tipo de quadro que vocês fizeram no artigo, ou mesmo montar um quadro, fica bem legal você fazer isso aqui para poder explicar, né? Então, pessoas com recursos, pessoas como parceiros, né? E aí tem todas as listas. Então, esses quadros também dão um visual bem legal para que a gente apresente, tá? Ainda aqui, continuando, né, pegando aqui o resultado de discussão, normalmente vai uns 3 ou 4 slides falando do resultado de discussão, pode ser que vocês precisem abrir, né? Mas vocês estão vendo que eu sempre procurei demonstrar aqui, colocando algumas coisas chamando atenção, né? Olha aqui a fala do Hunter, né? De repente vocês querem falar o que ele fala sobre liderança, né? E vocês põem a frase dele inteira, vocês podem ler, né? A habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum, né? Então, vocês podem ler, é a fala dele, né? Está aqui, está entre aspas e tudo mais, tá? Um outro ponto, né, que aqui eu peguei de um outro trabalho também, que eu achei bastante interessante a apresentação dele, do aluno, não tem muito a ver com o assunto aqui, né? Mas ele fez
ele quis demonstrar aqui uma evolução de carreira, né? E ele fez aqui todo um quadro desse tipo, né? Então, seguindo daqui desde a parte da admissão até a parte de promoção final. Então, de repente, vocês encontram, vocês identificam no trabalho de vocês fazendo alguma coisa com desenhos assim, né? Fica bem legal para fazer, tá? A forma de. Então, se vocês olharem aqui, apesar do slide estar bastante preenchido, né? Mas não está poluído, porque ele tem um apelo visual, né? Fica bem legal, tá? As considerações finais, né? Da mesma forma, a importância, e aí marcando algumas coisas, ou se vocês não quiserem marcar em vermelho, fazer grifar, aí fica aí a vontade de vocês, mas eu sugiro que sempre utilize alguma coisa para diferenciar, para não ficar tão poluído o slide, né? E vocês estão vendo aqui que também tem frases curtas, né? Então a gente pega alguns alunos que fazem o quê? Enche a tela com letras pequenas e aí fica muito ruim a parte dos slides, tá? E vai perder ponto, né? E aqui, né, as referências bibliográficas são as principais referências que vocês utilizaram, pode colocar umas 4 assim, já tá bom, né, que aí são as principais, né? E aí fica pronto. Então, o que se vocês observaram, aqui tem os pontos do artigo de vocês, tá? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para entender sem ver muito, Yasmin? Deu sim, professor. Depois eu vou colocar o vídeo, né? Vou salvar, e aí depois, qualquer dúvida, você pergunta, tá? Sim, sim. Alguma coisa que vocês queriam perguntar, gente? Sim, tá tranquilo. Então, ó, como que vai ser, né? Então, vão ser 10 minutos de apresentação, depois os professores da banca fazem as perguntas, né? Aí, na parte dos professores demora um pouquinho mais, né? Mas aí culpa dos professores, né? Então, o que vocês têm que tá preocupado é com o tempo, né? E claro, se puder se movimentar na sala, né? Não ficar grudado na parede, se movimentar para deixar. E quanto mais vocês falarem e pouco se apegar na leitura, né? É melhor, né? Claro, pode levar, se vocês quiserem levar alguma colinha, pode levar um papel para uma colinha. A gente sabe, tudo a gente sabe que é complicado para a gente esquece, né? Então, tenho certeza que todos os professores que passam, a gente também fica nervoso em qualquer, até às vezes no primeiro dia de aula a gente também fica nervoso, né? Porque a gente acaba tendo um pouco de experiência, né? A gente acaba ficando nervoso. Você vai falar numa colação de grau que você é escolhido para falar lá no meio na frente de todo mundo, você fica nervoso. Então, o nervoso é normal, né? Agora, a minha sugestão, levem uma garrafinha de água, né? Porque a boca seca, tá? Então, e aí, quando você começa a ficar com pigarro, então leva uma garrafinha de água, toma, vocês veem que estão bastante, começa a ficar nervoso, toma uma aguinha, né? Que aí a coisa vai melhor. Mas vocês vão ver que vai tudo bem tranquilo,
não tem grandes problemas, não. Professor, deixa eu te perguntar. Tem algum slide que é obrigatório, tipo metodologia, alguma coisa do tipo? Não, não tem nenhum. O ideal é aquilo, né? Você pegar a parte do seu TCC, né? E aí a parte da introdução, você fazer alguns comentários, mais ou menos como eu passei aqui, né? Você fazer alguns comentários, a parte dos objetivos, né? Qual que é o objetivo do seu trabalho, qual que é a pergunta problema, né? Então é seguir mais ou menos o que é o artigo, tá? Mas a metodologia não precisa, não. Vocês podem só mesmo falar. Não tem nenhum que seja obrigatório, assim, tá? Beleza. Eu vou criar um drive, né? Para vocês salvarem os slides, mas leva também pendrive, né? Os slides de vocês. Eu vou passar depois no grupo vou criar um drive para que a gente fique com backup, né? Então vocês têm o pendrive, a gente tem também no drive, aí também na rede não tem problema. E é bom levar o pendrive porque de repente não está funcionando a internet, aí também a gente fica sem o drive, né? Então é importante vocês levarem no pendrive, né? Então, se vocês não tiverem dúvida, eu acho que a gente pode até encerrar, né? E se vocês, durante a construção dos slides, tiver alguma dúvida, também pode me chamar no WhatsApp aí, agora que as provas acabaram também, né? Aí vocês podem